Boa noite, senhores telespectadores. Hoje é dia 30 de outubro de 2023, uma segunda-feira, e nós fazemos hoje uma segunda análise da conjuntura econômica internacional vigente. Hoje começa a reunião do Sistema da Reserva Federal Americano, melhor amanhã, dia 31, e no dia 1º nós temos a decisão sobre elevação ou não das taxas de juros. O assunto hoje mais importante na mídia foi o petróleo. Eu comecei a perceber que o Banco Mundial divulgou algumas informações e houve a repercussão imediata, porque o preço do petróleo desde o dia 7 de outubro já registrou um aumento de 3% e a expectativa é que esse aumento possa ir a 13%. Na verdade, já começam a surgir cenários otimistas e pessimistas, como existia em crises anteriores. Dentro de uma visão otimista, nós teríamos que o preço do barril de petróleo poderia ir até 93 dólares no mínimo e no máximo a 102 dólares. E quando se trabalha uma visão pessimista, ou seja, a eclosão da guerra no Oriente Médio repercutisse em cima da região produtora de petróleo, o preço poderia ir de entre 140 e 152 dólares o barril. Daria uma expectativa muito grande sobre a questão da inflação e das commodities. As petroleiras, de qualquer maneira, as empresas produtoras de petróleo, já vêm registrando um aumento nos seus rendimentos, isso é visível. E um ponto também que eu não posso esquecer de chamar a atenção do nosso telespectador é que o número o pico da demanda de petróleo, de gás e de carvão está fixado em 2030. Então nós temos de 2023 a 2030 um crescimento na demanda por petróleo, carvão e gás, mas a partir desse momento essas três variáveis vão começar a entrar numa fase de queda. Nesse ínterim, os governos estão se voltando para as campeãs nacionais. Os governos estão convivendo com uma situação de muita ansiedade, e a ansiedade com relação ao problema da desaceleração global. As empresas enfrentam dificuldades de crescimento e um pouco de medo na volatilidade que está aí. São variações abruptas num curtíssimo prazo. Um outro ponto que eu queria tratar nessa nossa apresentação de hoje seria o comportamento da economia da Alemanha e também o relacionamento das economias da Alemanha com a economia da China. A economia da Alemanha, nesse quadro de desaceleração global, a economia da Alemanha cresceu a 1,8% no ano passado, 2022. Em 2023, a economia está recuando uma taxa de 0,5% em 2023 e a retomada em 2024 será de apenas de 0,9% do PIB, ou seja, menos de 1% do PIB. É um desempenho pífio para uma economia que já foi a economia, o motor da Europa. Hoje, aquele país que era motor da Europa começou a assumir um perfil de debilidade. E essa debilidade decorre do relacionamento dela com a economia da China. Até recentemente, a China dependia das máquinas da Alemanha, dependia dos carros da Alemanha e dependia de produtos químicos da Alemanha. Hoje ela já encontrou a ter substitutos e a partir daí já não depende tanto e a Alemanha tem que tomar uma decisão de como se comportar os agentes econômicos perante o parceiro que era importante e que neste momento transformou os superávites comerciais da Alemanha em déficit comercial muito intenso num curtíssimo prazo. Ora, a Alemanha, convivendo com essa nova realidade, ela que liderava, junto com o Japão, as exportações de automóveis, foi perdendo terreno. Então nós tínhamos em 2020 a liderança do Japão, em segundo lugar a Alemanha, em terceiro lugar a Coreia do Sul, em quarto lugar chegava a China. Em 2023 a China superou os três demais concorrentes e já lidera esse setor do automotivo numa posição muito importante e não parece que ela queira abrir mão
da posição de destaque que aí está. Para encerrar, a decisão do FED que sai da reunião começa amanhã, 31 de outubro e termina em 1º de novembro, a expectativa é que não haja mudança na decisão com relação aos juros e que no dia 3 de dezembro, que seria a reunião seguinte, que haja um aumento de 25 pontos básicos na taxa de juros nos Estados Unidos. Por hoje é isso. Boa noite, senhor telespectador, da minha entrevista do dia 30 de outubro de 2023.